Fala pessoal, beleza com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sites responsivos, tá? Já é fato, né? Então a gente vai falar a responsividade ela é uma realidade há bastante tempo já, né? E é o que faz com que a nossa interface ela seja adaptável, né? Então interfaces digitais elas não são feitas apenas para um tipo de tela, como lá nos primórdios, né? Então, se a gente pegar lá 98, 99, 2000, 2001, você ia fazer um site, não precisava de outra resolução, né? Após ali, né, quando o iPhone ele é lançado em 2007 e a sua loja em 2008, então começa uma quebra, se estabeleceu uma quebra de paradigma ali, né? Que é os sites mobiles, né? Ou seja, a responsividade. Então, o mesmo site ele pode ser acessado por um smartphone, um tablet, um notebook antigo ou até mesmo uma TV 4K. O design responsivo ele surge então como uma resposta a essa diversidade. Ele garante que a interface se adapte. E a interface se adaptando automaticamente ao tamanho da tela, mantém usabilidade e estética em qualquer dispositivo. E isso é extremamente importante para a gente. Tá bom? Então, vamos então ver um pouquinho aqui sobre sites responsivos. Vamos lá. Então, uh, a base do design responsivo é o conceito de layout fluido. Tá? Isso significa que os elementos da interface não têm tamanho fixo, mas sim são proporcionais ou ajustáveis. Ao invés de definir, por exemplo, uma largura de 960 pixels para um bloco, a gente pode usar porcentagens como o EM, o REM ou o viewport width, o viewport height, para que ele se ajuste ao espaço disponível daquela tela. Tá? E aí a gente vai falar um pouco do CSS. Né? O CSS é extremamente importante nisso. Né? Ele é o recurso fundamental para a responsividade. Por quê? Porque dentro do CSS a gente trabalha, né, se a gente for trabalhar diretamente, ou seja, com Media Query. Eu também posso fazer responsividade com o Bootstrap, com o grid do Bootstrap. Tá? Mas no CSS a gente tem as Medias Queries. Com elas nós podemos aplicar regras específicas para poder trabalhar. Né? Então é extremamente importante quando a gente está trabalhando com Media Query. Tá? Então é importante dizer que não é só sobre estética. Um layout que quebra ou exige um zoom manual em celular, isso prejudica demais a nossa usabilidade. E quando a gente tem essa usabilidade prejudicada, né, eu posso afastar o meu usuário naturalmente. Tá? Então, ter um site responsivo é parte de uma boa experiência do usuário. É fundamental que a gente sempre trabalhe com sites responsivos. Poxa, mas aí eu tenho que fazer um site para desktop, um site para mobile? Não, depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E aí, um conceito importante dentro da responsividade são o que nós chamamos de breakpoints. São faixas de largura de tela que determinam quando uma mudança visual deve acontecer. Então, como a gente viu num vídeo anterior do Bootstrap, né, aqui a gente também tem. Então, o Bootstrap, como eu disse, né, ele já traz breaking points pré-definidos, que seguem os padrões. Né? Então, a gente tem o que a gente chama de padrões comuns. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então, a gente tem aqui, né, uma definição, né, eu coloquei para vocês, um breaking point é um intervalo pré-determinado de largura de tela em pixels, sob o qual existem comportamentos específicos em layout web. Mas você falou assim, mas, ô professor, você não disse que, por exemplo, a gente usa EM, REM, né, o viewport height, o viewport width, mas a nossa tela ela sempre será em pixel. Né? Então o pixel ele é o menor elemento da nossa tela, é o átomo da nossa tela aqui. Tá? Se bem que o átomo já foi quebrado também. Mas vamos lá. Então a gente tem alguns breakpoints que nós chamamos que são comuns. Né? E aí dá até, né, se você tiver, quando você estiver trabalhando, você consegue, apertando ali o F12, principalmente no Chrome, você vai ali conseguir colocar como se ele fosse o seu projeto, né, como se ele tivesse responsivo, você consegue fazer alguns testes na tela do seu desktop simulando esses breakpoints. Então a gente tem ali um breakpoint de até 480 pixels, ele é um mobile, pequenininho. 768 ele será um tablet, né? Então se eu tenho ali maior que 992 pixels, ele vai ser um laptop.
né? Então, maior que 1440, ou eu gosto de trabalhar mais do que 1440 com 1200, ele já é uma tela maior. Então, esses pontos eles são usados para definir quando o layout deve mudar. Ou seja, eu quero transformar um menu horizontal em um menu hamburguinho, no menu hambúrguer, né? Então, quando ele está em telas maiores, ele vai ter um menu tradicional. Se eu vou para um tablet ou para um celular pequeno, menor, uma resolução menor, aí ele vira um menu hambúrguer automaticamente. E eu não preciso criar duas páginas index, eu não preciso criar dois CSS diferentes. Apenas com o Media Query eu já consigo fazer, né? Então, essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, ela pode servir como um guia visual que vai explicar para vocês cada uma dessas faixas, né? E um outro conceito que também é muito importante, é um conceito chave também, é o viewport. O viewport, pessoal, ele representa a área visível dentro de uma página. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, não estão? Então, a área visível é o que vocês conseguem enxergar. O que está fora ali, né? Se eu tiver um conteúdo para a esquerda ou se eu tiver um conteúdo que ele seja na vertical, principalmente, o que você está enxergando é o seu viewport. Então, ele representa a área visível de uma página dentro do navegador. Em celulares, esse espaço ele é reduzido. E se o site não estiver preparado, ele pode ficar com rolagem lateral, pode ficar com fontes minúsculas, pode ficar com elementos desorganizados, né? Então, aqui eu deixei para vocês também uma definição, né, que diz assim: viewport em front-end é a área visível da página da web em um dispositivo, ou seja, a parte da página que é exibida na tela do dispositivo. Em outras palavras, o viewport é a área da janela do navegador que mostra o conteúdo do site. Tá? Então, o conteúdo desse viewport ele vai variar dependendo do tipo de dispositivo que você vai trabalhar, né? Então, o viewport de um desktop ele pode ser muito maior que o viewport em um smartphone ou em um tablet. E para quem já conhece o HTML, sabe que lá no início você tem uma meta tag no HTML que garante que o layout vai se adaptar corretamente ao dispositivo, que é o meta name viewport, né? Se eu não tenho essa linha no começo do meu HTML, ele não vai funcionar. Então essa linha é obrigatória em qualquer site que a gente considere como um site moderno, responsivo. Sem ela, o CSS não entende que aquele projeto é um projeto responsivo e simplesmente não vai funcionar como o esperado. Então, responsividade, pessoal, é um conceito técnico, mas com um impacto direto no usuário. Então, sites que não sejam ali adaptados, né, não vão funcionar corretamente em todas as interfaces, né, em todos os aparelhos. Tá? Então não basta confiar só no que aparece no seu monitor na hora que você está desenvolvendo. Né? Então a gente tem ali navegadores como o Chrome, eles permitem, como eu disse anteriormente, eles permitem simular, né, telas de diversos tamanhos. Né? E existem outras ferramentas que ajudam a verificar se o design está mesmo funcionando em outros conceitos. Beleza, pessoal? Então é muito importante que a gente tenha isso. Tá? Então eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, né, como que ele funcionaria no HTML. Tá? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui como medidas flexíveis e media queries, né? Então, para trabalhar a responsividade em CSS, a gente vai trabalhar com algumas técnicas e o que eu gosto de trabalhar é um media query. Então, o media query ele vai trazer unidades de medidas flexíveis, ele utiliza o conceito de breakpoints, né? Ele consegue trazer diferentes estilos CSS. Ou seja, né, ele consegue readaptar imagens, ele consegue readaptar vídeos. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Um exemplo bem simples, gente, feito com HTML puro e CSS. Então não tem nenhum framework aqui. Tá? Então aqui é um exemplo para vocês. Ó. Então eu tenho, usando unidades de medidas flexíveis, eu tenho um container. Né? Depois eu tenho um media query e os seus breakpoints. E eu tenho ali também em imagens como eu posso trabalhar, né, como ela pode se readaptar. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar essa estrutura, uma estrutura de 1200 pixels. Né? Então eu tenho esse body, né, com max width de 1200 px, largura, né, margem esquerda e direita, e eu tenho o container dele. Né? Esse exemplo aqui, ó, se vocês observarem, eu fiz esse exemplo em grid,
Então, dei um display grid, dei um height de 100 viewport height aqui, né, para ele ficar centralizado. Eu sei que não é, a gente não está falando de técnica aqui, mas não dá para fugir muito, né? Então a gente tem esse cara é um exemplo de 1200 pixels. A gente tem um exemplo aqui de 768. Então, o que aconteceu? Quando eu vou para 768, eu já tenho o meu media screen. Tá vendo ali, ó? Que é o meu Media Query. Esse cara, eu carrego dentro dele somente o container, tá vendo ali, ó? Então só aquele pedacinho vai mudar do CSS. Então quando ele interpretar, quando ele fizer a leitura, ele vai falar, opa, tem um Media Query lá, vamos ver o que aquele Media Query tem. E dentro daquele Media Query vai funcionar quando? Quando der 768. Então o sistema, ele, conforme você vai ele vai se reorganizando, ele identifica, opa, 768 pixels, vamos utilizar aquele Media Query. Aqui eu tenho um outro exemplo de 480, né? Então, ó, é o mesmo projeto, gente, ó. Aqui pode observar a reorganização dele. Depois eu venho para cá e por último para cá, tá? Esse exemplo aqui, beleza? Então é importante a gente lembrar que a responsividade, né, que a gente está trabalhando, ela não é uma tarefa simples. Não é difícil, tá, gente? É trabalhoso. Mas ele é uma habilidade essencial para que você consiga criar sites hoje em dia, né? E que os seus sites funcionem em todos os dispositivos, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, com muita prática, né? Praticando, ganhando experiência, você vai aprimorando ali suas habilidades em responsividade, você vai treinando, você vai testando, né? E aí você vai se tornar ali um desenvolvedor front-end, né? Você vai ampliando as suas capacidades. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai ficando por aqui. A gente falou um pouquinho hoje sobre Media Query, sobre breakpoints, né? E sobre responsividades. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.